Bom, então agora nós vamos analisar, né, os argumentos que foram utilizados para a construção desse texto. Não só o argumento, mas também o contra-argumento. Vamos começar a partir de sua tese. Nós só temos argumentos quando nós temos tese, né? Quando nós temos uma opinião. Então, destacando aqui a tese. Uma das características mais interessantes das línguas humanas é a sua variedade dialetal. Uma opinião, né? Um ponto de vista, tese. Nunca se esqueçam disso, minha gente. Tese, opinião, ponto de vista. Na minha opinião, uma das características mais interessantes, né, das línguas humanas é a sua variação. São os seus diversos falares. Pronto. Para provar isso, nós temos um argumento. Basta conferir não só nas ruas, né? Vá às ruas, ver como as pessoas falam, vá ver diferentes grupos sociais para ver como eles falam, né? Mas também a melhor literatura. Então, a beleza da variação linguística não só está nas ruas, está também na literatura. Isso aí já não é mais uma tese, isso aí já é uma verdade, isso aí já é uma premissa, isso aí já é um argumento. Por que é uma premissa? Por que não é mais uma opinião? Porque se você for às ruas, você vai ver que lá, né, as pessoas elas vão falar diferente, né? Elas vão falar diferente, certo? Devido à sua idade, devido à sua classe social, devido à sua região, né? Elas vão, devido ao seu grau de escolaridade, a função que exerce na vida, então elas vão falar diferente. Isso aqui é uma premissa, isso aqui é um fato. Também nas melhores literaturas, né? Você fala literatura, você vai ver que os livros trazem a linguagem formal, né? Trazem também o regionalismo, trazem diferentes tipos de fala, certo? Então, isso aqui é um argumento porque é uma premissa. Isso aqui é um argumento porque é uma verdade. Você sempre procura argumentar a partir de uma verdade. Por isso que você interage seu argumento com um sociólogo, com um filósofo. Por quê? O que o sociólogo e o filósofo diz não é obrigado a ser a verdade absoluta. Não é obrigado a ser aquilo que você concorda. Mas tem uma razão de ser, né? Não é uma verdade sem fundamentos, é uma verdade planejada, é uma verdade inteligente, vamos dizer assim, né? Quando você pega a sua fala, seu argumento, interage com um dado estatístico, né? Você vai ver também ali que sua fala é verdade, está combinando com um dado estatístico. Então, você tem uma premissa que parte de uma verdade, né? Isso é um argumento. Nós também podemos ter, dentro do parágrafo de desenvolvimento, que é o parágrafo onde nós mais vamos argumentar, nós podemos ter a contra-argumentação, certo? Para muitos, e ele traz isso no texto, ele acha que a variação linguística é uma coisa interessante, né? Mas para muitos, no entanto, e ele se utiliza do elemento adversativo, no entanto, para mostrar contra-argumentação, a variedade aparece como se fosse um grave defeito, né? Então, aí ele usa a contra-argumentação, né? O fato, a premissa diferente da dele, né? Para ele mostrar que a dele é que está correta, ok? Então, nós vamos ver agora a validade de um argumento. Como é que eu sei que o meu argumento é válido, né? Eu sei que o meu argumento é válido quando eu parto de uma premissa verdadeira e eu chego a uma conclusão também verdadeira. Eu não posso partir de uma premissa e chegar a uma conclusão falsa. Ou seja, veja aqui, quando um argumento é relatado para provar que sua conclusão é verdadeira, né, em oposição a provavelmente verdadeira, então o argumento é destinado a ser dedutível, né? Um argumento declarado para mostrar que sua conclusão é provavelmente verdadeira pode ser caracterizado como indutivo. Então, nós temos esses dois tipos de argumentos, o dedutivo e o indutivo. Para dizer que um argumento é válido,
Basta dizer que a conclusão realmente segue das premissas. Lembram das premissas do slide anterior, né? Isto é, um argumento é válido precisamente quando ele não pode seguir de premissas verdadeiras para uma conclusão falsa, né? A seguinte definição é mais utilizada. Veja agora na prática como é que isso acontece. Partir de uma premissa verdadeira para uma conclusão verdadeira. Vamos ver como isso acontece. Então, um argumento é válido dedutivamente se, quando todas as premissas são verdadeiras, a conclusão também, obviamente, passa a ser verdadeira, certo? Então, dedutivamente. Por exemplo, é o caso do silogismo, né? Veja, todos os homens são mortais. Isso é uma verdade absoluta. Todos os homens são mortais, certo? Então, Sócrates é um homem. Outra verdade universal. Sócrates é um homem, né? Então, eu deduzo, se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, eu chego à conclusão lógica, né? Essa conclusão é lógica, que Sócrates é mortal, né? Então, isso é um tipo de argumento dedutivo, que eu parto de duas premissas lógicas e chego até uma conclusão verdadeira, ok? O que torna ser um argumento válido não é o mero fato de se possuir conclusão e premissas verdadeiras, mas se o fato da necessidade lógica da conclusão, dadas as duas premissas, a necessidade lógica da conclusão, né? Você está percebendo como deve ser o seu argumento? O seu argumento deve ter uma lógica, né, que seja capaz de levar você a uma conclusão, né? Por exemplo, você diz que a educação transforma as pessoas, a educação melhora a vida das pessoas. Isso é uma premissa, né? Isso é uma premissa. Você diz que o Brasil, né, tem índices insatisfatórios de educação transformadora. Isso também é uma premissa, porque nossos índices são a verdade. Nossos índices mostram que nós temos uma educação que não é de qualidade, ela é insatisfatória. Então, eu parto de duas premissas. A educação, ela permite melhorias na vida da pessoa. O Brasil não oferece uma educação de qualidade, logo eu chego a uma conclusão. Logo, os grandes índices de desigualdade social, de desigualdades sociais, partem desse descaso com a educação. Eu deduzo isso, né? Então, isso é o seu parágrafo de desenvolvimento. Esse é a sua forma de argumentar, partindo de uma premissa, né, que chega a uma dedução, né? Ora, se a educação transforma as pessoas, né? Se o Brasil não apresenta essa educação transformadora, então, né, os casos de miséria social decorrem devido à educação de péssima qualidade, que não permite que as pessoas sejam de fato transformadas, tenham de fato uma vida digna, né? Então, o que está acontecendo conosco? Está acontecendo que em alguns dos nossos parágrafos de desenvolvimento, nós não chegamos até a conclusão, ou nós não apresentamos as premissas, né? Ou então nós apresentamos apenas uma premissa, né? E aí nós não concluímos esse parágrafo. Ou às vezes não concluímos dedutivamente de acordo com as premissas. E aí é um problema na articulação textual, é um problema na competência 3. Você vai lendo o texto, você vê que o aluno parte de duas premissas, aí no desenvolvimento, certo? Estou falando do desenvolvimento. Quando você chega no último período do desenvolvimento, você vê que o aluno não apresentou a conclusão daquelas premissas. Então, nós vamos ter cuidado com isso.
com esse parágrafo de desenvolvimento, certo? Então, perceba, né? O que faz com que seja verdadeiro não é porque as premissas são verdadeiras, mas se o fato da necessidade lógica, essa lógica, certo? Que deve existir dentro do seu parágrafo, essa lógica da conclusão, dadas as duas premissas A e B. Não importa como o universo poderia ser construído, né? Nunca poderia ser o caso que este argumento deveria ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Poderia, né? Poderia o homem ser mortal, Sócrates ser um homem, logo a gente conclui que Sócrates é mortal, não poderia ter outro tipo de conclusão, né? Mas o argumento abaixo ele contraria, por isso que ele não é um argumento falso, ele diz: todos os homens são mortais. Isso é uma premissa, certo? Sócrates é mortal, né? Veja que ele já está dizendo diferente. Ele não está dizendo Sócrates é um homem. Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é um homem. Certo? Então, esse argumento, ele não é bom. Veja, todos os homens são mortais. Aí aqui houve uma troca, lembra? Sócrates é mortal. Aqui Sócrates é um homem. Era no outro slide. Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é um homem. Não é pelo fato de Sócrates ser mortal que ele é um homem. Ele é um homem antes de ele ser mortal. Compreende? Então, como é que você vai trazer a lógica dos seus argumentos? Neste caso, a conclusão F, nós chamamos de F, não foi? Inescapavelmente não segue da premissa. Ela não segue da premissa. Não é pelo fato de Sócrates ser um homem, não é pelo fato dele ser mortal. Certo? Então, houve uma quebra na lógica, né? Um universo é facilmente imaginado no qual Sócrates não é um homem, mas um cão. De fato que as premissas D e E devem ser verdadeiras, mas se a conclusão é falsa. Sócrates é um homem, Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é um homem. Não, não é por isso. Esta possibilidade torna o argumento inválido, certo? Inválido. Um argumento é formalmente válido se sua forma é a única, de tal modo que todas as interpretações sobre as premissas, lembra das premissas, são verdadeiras e a conclusão também é verdadeira. Então, parece que no meu parágrafo de desenvolvimento, eu vou partir de premissas, eu vou partir de falas, eu vou partir de um discurso verdadeiro, do meu ponto de vista, né? Um discurso verdadeiro do meu ponto de vista, para que eu chegue a uma conclusão também verdadeira, certo? Como foi visto, a interpretação dada acima faz com que o segundo argumento tenha premissas verdadeiras e uma conclusão falsa. Logo, este segundo argumento não é formalmente válido, ok? Vejamos como os alunos fazem valer seus argumentos. Vamos ver como é isso na prática. Então, vamos estudar hoje o parágrafo de desenvolvimento, que é onde você vai trazer os argumentos para defender a sua tese, certo? Os parágrafos de desenvolvimento. Nós estamos enfrentando problemas com os parágrafos de desenvolvimento. São desenvolvimentos sem um tópico frasal, que é uma das premissas, certo? São desenvolvimentos apenas com informações. As informações, elas são comprovações, né? Que deve estar no seu texto para comprovar o seu discurso. Então, eu não posso ter um parágrafo só informativo, né? São desenvolvimentos com as premissas sem a conclusão. Então, nós vamos hoje organizar esse parágrafo de desenvolvimento. Veja o que os alunos, veja o que Carolina Mendes fez. Em primeiro lugar,
Isso é o parágrafo de desenvolvimento. Por isso que ela usou em primeiro lugar, que é o coesivo iniciativo, né? É válido reconhecer como esse panorama supracitado, e o panorama supracitado aqui estava na introdução, que era os algoritmos, né, que influenciavam no comportamento dos usuários na internet, certo? Era aquele tema. Então, como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo, uma premissa. Uma premissa, né? Ela está dizendo, no tópico frasal dela, veja, terminou essa premissa aqui. Ela está dizendo que essa manipulação de usuários através de dados na internet, certo? É capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Né? Premissa. O que ela está dizendo? Que a partir do problema, há uma limitação da cidadania do indivíduo. Guarde essa ideia aí, guarde. Acerca disso, né, dessa limitação da cidadania, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Habermas tem um conceito de ação comunicativa. Para Habermas, esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia, né? Isso aqui não é do discurso do candidato. Isso aqui é uma interação que ela vai fazer com o seu discurso, para ela mostrar que a sua premissa não é só dela, mas que interage também com esse filósofo, com esse pensador. Para Habermas, né, a comunicação, né, é uma capacidade da pessoa, certo? Então, é a capacidade que a pessoa tem de defender seus interesses, né? E demonstrando assim o que é melhor para a comunidade. Ora, o tema trazia justamente esse jogo de interesses, né? No qual, a partir dessas informações, as pessoas iam ter em mãos os seus interesses e ia trazer um processo comunicativo capaz de manipular esses seus interesses e assim limitar sua cidadania, né? Porque quando você é manipulado, você não é livre e você não está sendo cidadão, certo? Então veja como ela trouxe um contexto, né? Uma associação que combina com uma das premissas dela, que é dizer que o problema é capaz de limitar a própria cidadania da pessoa. Mas agora ela vai pegar a frase de Habermas e ela vai colocar o seu discurso. Certo, gente? O seu discurso. Assim é uma palavra usada para combinar com o que está aqui. Chega-se à conclusão disso que está aqui. Sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, olhe o que eu tenho dito a vocês. Saibam sobre cidadania, saibam sobre sociedade, saibam sobre família, saibam sobre Estado, que é para melhorar a argumentação de vocês. O que é isso se não uma argumentação? Sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, um conceito de cidadania. Aqui dentro do argumento dela. Caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas, não estão direcionadas, ela dizia, né? Estão direcionadas, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Outra premissa, certo? Outra premissa. Nós estamos aqui duas premissas. Primeiro,
Quando a pessoa é manipulada através das informações que outras pessoas têm sobre você e vai exatamente tentar lhe convencer naquele seu ponto de interesse, você fica com sua cidadania limitada, né? Limitada. Habermas diz que o poder da comunicação está justamente em trazer os seus interesses, né? De acordo com o que se acha melhor, né? Para uma comunidade, né? Como se não é aquilo que a comunidade acha, mas aquilo que eu quero que a comunidade ache, né? Assim, né? Diante disso tudo, eu chego a outra premissa. A cidadania, já que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, então essa cidadania, ela fica prejudicada, né? Porque, já que não se pode desfrutar, né? Desfrutar do bem comum, né? Como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informações estão direcionadas, certo? Então, eles serão incapazes de assumir plena defesa do coletivo. Nós só somos cidadãos quando nós deixamos de ser individualistas e assumimos posturas coletivistas, né? Então, ela partiu aqui de uma outra premissa, né? Nós temos uma outra premissa. Então, agora vamos ver se nós chegamos a uma conclusão verdadeira sobre essas duas premissas. Logo, um elemento conclusivo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal, né? Então, ela chega à conclusão que a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal, certo? Então, um desenvolvimento partindo de premissas que chega até uma conclusão que se articula com essa premissa, que prova essa premissa, que prova que essas premissas são verdadeiras, né? Vamos ver como outros alunos também fazem uso desses argumentos, partindo das premissas, para chegar até a conclusão. Veja, o panorama supracitado... desculpe, não passou. Agora sim. Outro texto de outro aluno, né? Que nós também vamos perceber essa estratégia argumentativa. Vamos perceber se esses argumentos são válidos. Para que os argumentos sejam válidos, né? Nós vamos deduzir a partir de duas premissas, né? De duas premissas. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, ele está começando o parágrafo de desenvolvimento. Deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Pronto. Então, ele tem aqui uma premissa, uma verdade. Para ele, isso é verdade. A ausência de medidas governamentais contribui para que aconteça a manipulação do comportamento nas redes. Uma verdade, certo? Para provar essa verdade, ele traz Thomas Hobbes, dizendo que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil, certo? Então, o Estado, para combinar com ele, Thomas Hobbes, para reforçar o que ele disse, né? Que o Estado, é preciso que o Estado garanta que essa manipulação do comportamento não aconteça. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. O discurso dele, o argumento dele, né? Então, qual é a segunda premissa dele? Qual é o segundo argumento dele? Devido à falta de atuação das autoridades, né? Aí os empresários se sentem livres para
atuarem nos espaços virtuais com recursos para manipular os usuários. Entenderam? Então, como foi o discurso dele? Como foi o pensamento dele? Como foi a argumentação dele? Né? Partindo da premissa de que o governo está sendo negligente em relação à manipulação do comportamento de usuários na rede. Certo? Ele partiu dessa premissa. Depois ele diz que devido a essa falta de atuação, das autoridades, os empresários se sentem livres. Não tem uma lógica, minha gente? Vocês estão vendo aí uma lógica? Qual era a palavra-chave que a gente lembrava quando estava falando sobre isso lá atrás? Lógica, né? Devido a essa ausência das autoridades, grandes empresas sentem-se livres, né? Para invadir a privacidade dos usuários e assim exercer o seu poder de manipulação. Olha a lógica. O governo está sendo negligente, devido a essa negligência, não tem uma lógica, né? Devido a essa negligência, as autoridades os empresários se sentem livres para fazerem o que quiserem. Agora vamos ver se isso tem um fundo de verdade, se nós podemos chegar a uma conclusão lógica também em relação a isso. Dessa forma, para chegar a essa conclusão lógica, usamos dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada. E o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Isso é verdade? Isso combina com as duas premissas? Estão vendo que sim? Não é?